Olá, começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Judiciário Potiguar contribui com a construção da nova sede da Casa Irmã Ananilha, localizada na região Seridó do estado. Daqui a pouco você verá em detalhes como ficou a instituição filantrópica que recebe crianças em situação de risco. E vai ver também: a Comissão Permanente de Gestão Ambiental do TJRN inicia o plantio de 300 ipês no terreno do Fórum de Mossoró. Quantidade de mudas simboliza o número de mortos pela Covid-19 na cidade. E ainda, uma entrevista com o juiz substituto da comarca de Parelhas, Silmar Lima. O magistrado vai falar sobre o programa Juízo 100% Digital, que foi iniciado em 3 unidades judiciárias do TJRN. Uma delas é justamente a Vara Única de Parelhas. Tudo isso você confere daqui a pouquinho. Aguarde! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte passou a utilizar a plataforma Zoom para a realização das videoconferências nas sessões do Pleno e das Câmaras Cíveis e Criminal. A primeira sessão com o uso do novo sistema foi realizada pela Câmara Criminal no último dia 4 de fevereiro. Até o dia 30 de janeiro, a ferramenta utilizada pelo TJRN, por indicação do Conselho Nacional de Justiça, era o Cisco Webex. Com a mudança, os advogados precisam ficar atentos. A pauta dos processos que vão para julgamento nas câmaras e no pleno é publicada junto com o link de acesso às salas de reunião por videoconferência. O link de acesso estará sempre disponível no site do tribunal, que é o tjrn.jus.br, na aba Canais de Atendimento e também no plenário virtual. Não houve alteração quanto aos pedidos de sustentação oral. Portanto, os advogados que desejem fazer a defesa dessa forma devem entrar no site do tribunal e preencher o formulário normalmente. A obra da sede da Casa Irmã Ananilha, na região Seridó do estado, está praticamente concluída e vai ser inaugurada em breve. A nova estrutura vai proporcionar mais conforto às crianças acolhidas na instituição. E para a realização dessa obra, a contribuição do Poder Judiciário foi decisiva. A Justiça Estadual destinou mais de 85% dos recursos necessários para a construção. Além disso, um juiz de Currais Novos, cidade onde a casa foi construída, também colaborou, como você vê agora na reportagem de Francisco Júnior. Esta não é apenas mais uma obra como tantas outras. É a realização de um sonho de quem trabalha na assistência aos mais necessitados. A Casa Irmã Ananilha, em Currais Novos, foi fundada há quase 30 anos pela missionária católica de mesmo nome. A religiosa conduziu a instituição por mais de 2 décadas. Com a conclusão da obra, o espaço vai contar com mais estrutura para realizar os trabalhos sociais com a população carente da região do Seridó. Com um espaço amplo, com conforto, vai dar mais dignidade a essas pessoas que chegam à nossa casa. A construção da nova sede contou com a ajuda fundamental do Poder Judiciário. R$240 mil foram direcionados pela Justiça Estadual para a instituição, o que representa mais de 85% dos recursos investidos na obra. A ajuda foi possível graças a um acordo proposto pelo Ministério Público e homologado pelo juiz da comarca de Acari, município também localizado na região do Seridó. Nesse caso específico desse acordo de não persecução, os investigados pagaram R$1.050.000, esse acordo foi homologado pela Justiça e dividido de forma equalitária em algumas obras, não só na comarca de Acari e Carnaúba dos Dantas, mas também em outras cidades do Seridó, como Currais Novos. No caso da Casa Irmã Ananilha, mais de R$200 mil foram destinados. O Judiciário sempre nos apoiou. E o Judiciário tem ajudado, principalmente agora, com esse recurso que nos mandou, foi R$240 mil, e praticamente fez a gente estar em torno de 95% da obra concluída. 2 casas localizadas no centro de Currais Novos foram demolidas para dar lugar à nova sede da instituição.
Além do setor administrativo e das áreas comuns, o local vai contar com 2 quartos amplos e com banheiros. Os novos cômodos poderão receber até 24 crianças encaminhadas pelo Poder Judiciário como medida de proteção. Elas ficam no local enquanto a situação familiar é definida, seja pelo retorno ao convívio com os pais biológicos ou pela conclusão do processo de adoção. Além dos recursos conseguidos a partir do acordo homologado pela Justiça Estadual, outra ação tem contribuído para a realização dessa obra. É uma iniciativa que partiu do juiz da comarca de Currais Novos, onde fica a Casa Irmã Anília, o que comprova o comprometimento tanto do Poder Judiciário quanto dos magistrados com as causas sociais. O juiz Marcos Vinícius escreveu o livro Castelo de Sonhos, que conta uma história que tem tudo a ver com a instituição que trabalha com acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O dinheiro arrecadado com as vendas de 1.000 exemplares da publicação será doado para a casa fundada pela Irmã Anília. Nós escrevemos o livro Castelo dos Sonhos, que é a adoção pelo olhar de Aninha, é uma menina que viveu um momento de bastante dificuldade com a sua família biológica e, em seguida, após o processo de aproximação, conheceu sua família adotiva. Então, o próprio título e a própria história remete às inúmeras histórias vividas pela Casa Irmã Anília. E possibilitar, com as vendas do livro, que os valores sejam destinados para a construção dessa nova obra é uma felicidade muito grande. Por causa da pandemia, o lançamento do livro foi antecipado e aconteceu de forma virtual. A iniciativa contou com a participação de muita gente e os livros seguem sendo comercializados ao preço de R$ 40. A cada exemplar vendido, a satisfação de quem sabe que deu uma contribuição para que o serviço solidário beneficie ainda mais pessoas. É uma satisfação muito grande, perceber que o judiciário, antes de tudo, ele está integrado na sociedade, ele está buscando, junto com a comunidade, construir uma nova realidade para as nossas crianças e adolescentes. Esse olhar social dos que fazem o judiciário transforma realidades e concretiza sonhos. Muitos dos menores que precisavam de abrigo por ter tido a destruição do seu poder familiar na comarca de Acari eram encaminhados a Currais Novos. E aí surgiu a ideia, vimos lá a missão que essas pessoas desempenhavam, o carinho, o afeto com os quais essas crianças eram tratadas e resolvemos, de fato, contemplar essa instituição que exerce um papel tão essencial, não só para Currais Novos, como para toda a região do Seridó. A Câmara Criminal do TJRN concedeu remissão de pena em favor de reeducando que foi aprovado no Enem 2019. A remissão pelos estudos se dá assim: a cada 12 horas de frequência escolar é possível reduzir um dia de pena. Inicialmente, a Vara de Execução Penal de Nísia Floresta havia negado o benefício. Inconformado, o reeducando, por meio da Defensoria Pública, pediu a reforma da decisão. Para tanto, alegou que tinha direito à remissão simplesmente por ter sido aprovado no Enem, mesmo sem ter estudado no estabelecimento prisional. A 4ª Procuradoria de Justiça concordou e emitiu parecer pela concessão do benefício. Ao analisar o agravo em execução penal, o desembargador Gilson Barbosa, relator do caso na Câmara Criminal, esclareceu que o Conselho Nacional de Justiça permite o estudo feito pelo próprio apenado. O desembargador destacou que o reeducando comprovou a aprovação no Enem, com média superior a 450 pontos e sem nota zero na redação. Desse modo, concedeu o benefício e observou o caráter ressocializador da medida. E veja depois do intervalo. Comissão de Gestão Ambiental do TJRN inicia o plantio de mudas de IP no terreno do Fórum de Mossoró. E ainda, uma entrevista com o juiz substituto da comarca de Parelhas, Silmar Lima. O magistrado vai falar sobre o programa Juízo 100% Digital. Enquanto isso, confira a página do TJRN no Facebook. Lá tem sempre novidades para você ficar bem informado. Acesse, comente e compartilhe. Interaja conosco, você também. O Justiça e Você volta daqui a pouquinho.
Regional Oeste da Copegan, a Comissão Permanente de Gestão Ambiental do TJRN iniciou o plantio de 300 ipês no terreno do Fórum Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. A quantidade de mudas simboliza o número de vítimas da Covid-19 na cidade. Na reportagem de Vanessa Camilo, você confere essa ação feita em parceria com a UFERSA, a Universidade do Semiárido. Veja. Mudas que representam vidas, vidas que foram perdidas para a Covid-19 em Mossoró. O plantio de 300 ipês roxo e rosa no terreno do Fórum Desembargador Silveira Martins faz parte do projeto Bosque da Vida e simboliza a necessidade de recomeçar e ter esperança. A ação é resultado de uma parceria entre a Regional Oeste da Copegan, a Comissão Permanente de Gestão Ambiental do TJRN e o setor de mudas da Universidade Federal do Semiárido, a UFERSA. A UFERSA foi procurada pela coordenadora da Coordenação Permanente de Gestão Ambiental da Região Oeste, doutora Cíntia Sibeli, que pretendia arborizar o fórum. Na ocasião, nós falamos com ela que nós estaríamos com a campanha que era o Natal Sustentável, onde a gente doava a muda e recebia em troca brinquedo. Então, a coordenação participou dessa campanha, arrecadou alguns brinquedos, e esses brinquedos foram revertidos em mudas para serem plantadas no fórum. E nós conseguimos levantar 300 mudas de ipê. E aí já existia, sim, essa ideia do plantio dessa árvore, já existia, sim, a ideia do bosque, e já existia, sim, a ideia de plantar nesse período para aproveitar as chuvas, que é um momento especial do ano. E daí, a UFERSA, casando com as nossas vontades, os nossos interesses, é quem sugeriu a homenagem às vítimas fatais, que coincidentemente se aproximava do número 300. Uma homenagem às pessoas que morreram por conta dessa doença, e começamos a pensar em criar o Bosque da Vida, para homenagear essas vítimas da Covid na cidade de Mossoró. 180 mudas já foram plantadas no entorno do Fórum Municipal de Mossoró. Nós dispomos de um terreno enorme. E esse terreno ele fica numa parte intermediária do fórum e também para os fundos. Então, cabe sim os 300 ipês e, conforme nós já conversamos com o setor de mudas, não vai ficar só nessa região, nós pretendemos também espalhar pela calçada, fachada do fórum, para que, quando no futuro dê a florada, fique um espaço agradável, fique muito bonito, dê destaque, inclusive, ao nosso fórum. Além dessa ação de reflorestamento, em 2021, a Copegan pretende desenvolver projetos relacionados à gestão do lixo produzido no fórum, uso e reaproveitamento da água, educação ambiental, economia de energia e ainda utilização de energia limpa e renovável. A gente tem que fazer de tudo para que o planeta seja habitado e seja de forma correta o ambiente de todos, não só da população atual, mas as futuras gerações. Nós queremos uma transformação, só que para isso a gente precisa estar legitimado. Para estar legitimado, você precisa ser justamente essa mudança que você quer ver no mundo. Então, o judiciário precisa, sim, ser um exemplo para que isso aconteça. A Vara Única da Comarca de Parelhas, a Terceira Vara da Fazenda Pública de Natal e o Gabinete do Desembargador João Rebouças já estão atuando no programa Juízo 100% Digital, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para dar mais rapidez e eficiência à tramitação dos processos no Judiciário. Sobre esse assunto, conversamos com o juiz de Parelhas, Silmar Lima. Na entrevista a seguir, o magistrado fala dos benefícios do juízo 100% digital. Acompanhe. O projeto Justiça 100% Digital é um projeto piloto desenvolvido pelo CNJ, já sob a presidência do ministro Fux. Esse projeto ele surgiu por meio da Resolução 345 do CNJ. É uma iniciativa que o CNJ teve como uma forma de transição do processo físico para o processo 100% digital, que é a tendência que nós enfrentaremos daqui para frente. Nossas comarcas, não só do estado do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil, estão sendo virtualizadas, estão sendo digitalizadas,
Então, é necessário que a comunidade jurídica, a população, os usuários do serviço do Poder Judiciário criem essa cultura de acesso à justiça por meio dos instrumentos digitais, por meio dos celulares, por meio dos nossos notebooks. Doutor Silmar, e todo esse processo que o senhor está falando, ele foi acelerado com a pandemia? Sem sombra de dúvida. A pandemia, eu imagino que ela tem antecipado aí esse processo de virtualização, de digitalização da justiça, pelo menos uns 5 anos, tem acelerado todo esse processo. Porque a partir do momento que nós tivemos a pandemia, houve, na verdade, uma necessidade de imediatamente mudar as formas de fazer justiça para que a população, naquele momento mais crítico, não ficasse desassistida. Então, o Poder Judiciário realizou um esforço muito grande para que a justiça fosse realmente digitalizada, virtualizada, e com isso a população continuou sendo assistida normalmente pelo Poder Judiciário. É claro que isso trouxe certa dificuldade, né, para os advogados, para os próprios magistrados, os promotores, que naquele momento ainda não estavam tão habituados ao processo digital, às formas digitais de se instrumentalizar a justiça, mas hoje nós já percebemos a criação de uma cultura digital mais enraizada, né? Aqui no estado, o programa Juízo 100% Digital foi implantado de forma experimental em 3 unidades judiciárias. A Vara Única aí da comarca de Parelhas, a 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal e o gabinete do desembargador João Rebouças. Na prática, quais são os benefícios dessa iniciativa? Os benefícios que eu cito como os principais é a facilidade do acesso, a facilidade em peticionar, a facilidade em participar de um ato judicial mesmo à distância, o ganho em celeridade e o ganho em simplicidade processual. Esses na minha visão como magistrado, que está participando desse projeto piloto, são esses os principais ganhos que nós temos nesse primeiro momento. E nesse modelo do juízo 100% digital, como ocorrem as audiências? As audiências estão acontecendo 100% por videoconferência, né? A vara, a unidade jurisdicional envia um link para o advogado, envia um link para a parte, envia um link para o promotor, quando a participação do promotor é necessária no processo. Esses atores processuais, essas partes processuais, acessam remotamente das suas casas, dos seus escritórios, por meio do celular ou por meio do seu notebook, e a audiência ela é realizada normalmente. Num primeiro momento, nós tivemos uma dificuldade maior, porque nós não estávamos adaptados a fazer audiências com essa metodologia. Mas hoje, o processo, as audiências já fluem com grande naturalidade, as partes já estão acostumadas, os advogados já se acostumaram. Então, cada vez mais, esse processo, essa forma de realizar os atos jurisdicionais tem se tornado natural. E nesse primeiro momento, a adesão das partes é voluntária, não é isso? Isso. Esse projeto piloto ele foi estabelecido pelo prazo de 1 ano, justamente para observar se as unidades jurisdicionais terão capacidade de processar esse processo de forma 100% digital, as dificuldades que nós encontraremos para fazer a justiça dessa forma, né? Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, quando a parte protocola uma ação, ela já deve dizer se pretende que o seu processo tramite pelo processo 100% digital. Na primeira oportunidade que a parte contrária tem de falar nos autos, ela já deve manifestar também o seu interesse ou não na adesão ao juízo 100% digital. Doutor Silmar, e nesse modelo, como é que os advogados fazem para despachar com o juiz? O agendamento é muito simples, a resolução determina que o agendamento seja feito por e-mail e que o juiz deve atender o advogado ou a parte no prazo de 48 horas. Mas, na prática, nós temos feito com muito mais celeridade do que essas 48 horas. As partes elas têm procurado a unidade por e-mail, pelo WhatsApp ou pelo próprio telefone da unidade, e os advogados e as partes já se habituaram a isso. E, por exemplo, na comarca de Parelhas, nós atendemos todas as partes que procuram no mesmo dia ou no máximo no outro dia pela manhã. Então, os advogados já estão também habituados a esse atendimento realizado pelo magistrado pelo sistema de videoconferência. Os advogados estão até elogiando, até gostam, porque não há mais aquela questão de
ir para o fórum, ficar aguardando uma oportunidade de falar com o magistrado, que às vezes demorava. Agora não, os horários são marcados, pontualmente o magistrado está à disposição para conversar com o advogado sobre aquele processo, não há atrasos, né? Então, há uma facilidade do advogado também, que mesmo de outra cidade, pode marcar um agendamento com o advogado, pode ter essa conversa sobre o processo com o magistrado. Então, nesse aspecto, a advocacia tem, inclusive, feito elogios sobre os atendimentos que têm sido realizados com essa sistemática do juízo 100% digital. Então, pelo que nós estamos conversando aqui, essa decisão de investir em tecnologia é um caminho sem volta no judiciário, não é isso? Eu acredito que sim, até porque a tecnologia facilita a vida, acelera os processos, nós temos ganho de eficiência, nós temos economia, e isso já pode ser sentido na prática na comarca de Parelhas, por exemplo. Então, embora nós tenhamos apenas 3 projetos pilotos, nesse sentido do juízo 100% digital, mas eu acredito que ao fim desse período será estendido, talvez não para todas as comarcas, mas para a grande maioria das comarcas, porque é um projeto que funciona e que tem benefícios reais na prática. É lógico que nós temos algumas dificuldades na implementação, isso é normal em todo projeto experimental, mas o ganho supera muito as deficiências e as dificuldades que nós temos tido nesse primeiro momento. Ok, muito obrigado, doutor Silmar, pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí de todos vocês e do jurisdicionado, para esclarecer qualquer dúvida que surgir em relação ao projeto. O Justiça e Você fica por aqui. Para ter acesso a outras notícias do Judiciário, basta acessar as nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a rádio web Justiça Potiguar. A sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem.